Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 15 de maio de 2023, nessa segunda-feira, pedimos a Deus que abençoe a nossa semana e nos proteja de todos os males e guie o nosso coração. E o evangelho que a igreja nos traz é tirado de João, capítulo 15, versículos de 26 até o capítulo 16, versículos 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando chegar a hora, caros irmãos e irmãs, unidos na fé, no Evangelho de João tem a hora de Jesus. A hora de Jesus é o momento da sua paixão, morte e ressurreição. Esta é a hora de Jesus em que Jesus glorifica o Pai. Porque sendo reprovado pelo mundo, sendo vítima da ganância humana, pregado na cruz, condenado à morte, o mundo o rejeita. Mas Jesus, nesse período, escolheu alguns que não o rejeitou. E por isso a ressurreição, Deus o ressuscita, e ao ressuscitar, Deus permite que Jesus volte e encontre com os seus ressuscitados. E nesse longo discurso de despedida de Jesus, nós começamos a perceber que não estamos só, que agora, dentro desse amor entre o Pai e o Filho, também existe o defensor. O defensor é o Espírito de Deus que vem até nós. O defensor é o Espírito de Deus que habita em nosso coração. O defensor é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, viu? E aí vem Jesus dizendo: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, existe um momento na vida que nós, iluminados pelo Espírito Santo, a gente desperta. Há momentos na vida em que o Espírito Santo nos ajuda a abrir a nossa inteligência. Há momentos na vida em que, pela ação do Espírito Santo, a gente abre os olhos, a gente percebe, a gente descobre e a gente vai ao encontro daquilo que é a vontade de Deus. E a gente começa a ter a coragem de nos abandonar nos braços de Deus, de nos abandonar nos braços da Santíssima Trindade. E agora Jesus vai nos dizendo que enviará a nós, já que Ele se ausenta, já que o Pai está em plena comunhão com ambos, Ele se ausenta e virá esse Espírito Santo que dará testemunho. Dar testemunho é fazer um testamento, atestar. Viu? Dar um testemunho é dizer que eu aprovo, eu atesto, eu concordo, isso é verdade, eu partilho com vocês uma experiência de fé vivida. Então o Espírito, o defensor, o Espírito da verdade, e vai dando muitos nomes ao Espírito Santo, ele ajuda a gente a perceber quem é Jesus mesmo, viu? Em quem eu acredito, quem é esse Jesus de Nazaré em que eu aposto a vida. Depois Jesus continua: e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo. Então agora os discípulos vão se tornar testemunhas. O Espírito Santo dá testemunho em Pentecostes da compreensão do que está acontecendo, do encontro com o ressuscitado, da ressurreição de Jesus. É bonito a gente perceber que há um esforço enorme de Deus. Há um esforço enorme de Jesus
para não nos abandonar, não nos perder, não nos estragar, mas nos salvar, nos garantir uma morada na eternidade, no céu, nos garantir uma morada no mundo de Deus. Por isso, Jesus continua: vós também dareis testemunho de mim, porque estáis desde o começo comigo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E por quê? Porque agora vem a dor das dificuldades, a perseguição. Então, o Evangelho de João é construído no meio de uma comunidade perseguida, em que a grande pergunta é: vale a pena acreditar em Jesus? Parece que o mundo não melhorou, parece que está tudo sendo destruído, parece que essa perseguição não acaba. Vale a pena acreditar em Jesus? Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus continuam nos perseguindo. Esse reinado de Deus não veio, o mundo parece que anda pior. Então, para dar uma resposta a isso, é que Jesus vai fazendo esse discurso: sejam perseverantes, se apegam ao amor de Deus, não desista, deixe que o Espírito Santo guie e ilumine vocês, para que vocês deem testemunho do ressuscitado. Mas não é fácil. Não é fácil quando você vive uma vida e não vê resultados. Não é fácil quando você trabalha e não vê nenhum fruto. Não é fácil quando você faz um discurso e a realidade te diz outra coisa. Não é fácil a gente tentar ser honesto, sendo que todo mundo pede para você dar um jeitinho e ser desonesto. E aí Jesus vem dizendo porque o que poderá abalar a fé deles. A fé deles começa a ser abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Viu? Vocês serão expulsos do ambiente religioso. Vocês serão expulsos das sinagogas. Depois, virá a hora em que aqueles que vos matar julgarão estar prestando um culto a Deus. Vai ter gente que vai matar vocês jurando que está fazendo bem para Deus. Viu? Olha as perseguições. Se isso não abala o coração de qualquer um que tem fé em Jesus Cristo. Eu sou expulso do ambiente religioso. Agora quem me mata, mata em nome de Deus, porque estarão fazendo um culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Por isso, o desafio da vida hoje, às vezes, é isso. A gente que faz o mal em nome de Deus. Quer dizer, a gente é expulso do mundo religioso, e às vezes somos mesmo. Eu fui celebrar uma missa num lugar aqui, lá no assentamento São Judas, e uma das professoras da escola lá convidou os alunos para vir na missa, e alguns alunos perguntaram à professora: o que é missa? O que é missa? E aí eu me deparo com uma igreja que exige tanta coisa para quem vai ser batizado. Num mundo que ninguém casa no religioso, todo mundo tem que ser casado para ser padrinho. Daqui um pouco a gente não teremos mais cristãos católicos, porque ninguém vai passar pelo crivo das exigências da igreja. Ninguém. Porque o povo se junta, não casa no religioso, depois ninguém tem acesso à crisma, quem tem são poucos. Então as exigências de ser casado no religioso, de ser crismado, a gente vai acabar criando um grupinho muito seletos e vamos ter que reduzir a nossa estrutura e vamos ter que esquecer o pobre, porque a gente fala do pobre, mas a gente cobra do pobre aquilo que a gente não oferece e aquilo que ele não consegue. É sempre uma grande angústia em relação a essas coisas. É um grande sofrimento, essas estruturas religiosas da igreja em que a gente não sabe como agir, como se comportar. A gente quer defender o pobre, mas cobra do pobre aquilo que ele não pode nos oferecer para ter acesso aos sacramentos. Então, volta e meia a gente brinca, né? Daqui a um tempo não precisamos mais celebrar a missa, que ninguém vai poder comungar. Ninguém estará preparado para comungar. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.